Estamos no ar com mais uma edição do programa Mulheres de Conquistas. Meu nome é Jane Freitas, estou ao lado de Darcy Bonfatti. Olá, tudo bem? Suelen Paulino. Olá, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é Renata Câmara, gestora executiva da Cultura de Várzea Paulista. Tudo bem, Renata? Oi, Jane, Darcy, Suelen, tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Renata? Obrigada. Uma presença marcante e importante, né? Sim. Estou junto aqui de mulheres maravilhosas, nessa empreitada aí de falar sobre todos os assuntos, Sim. Não só do universo feminino, do universo da mulher, mas estou aqui com vocês porque vocês precisarem, estou à disposição. Que bom, Renata. Renata, a gente viu um cenário da cultura ingressando aí deslinchando, né, crescendo. A gente viu leis, né, que são aprovadas para a cultura de todas as cidades, do município. Como que você vê essas leis sendo colocadas em pauta? O que traz de benefício para nós na cultura de Várzea Paulista? Então, meninas, né, o pessoal que está nos acompanhando, a pandemia foi um cenário marcante para todas as áreas, todos os setores, né? E o primeiro impactado foi o setor cultural e o setor de evento, né? Junto com outros primeiros impactados foi esse cenário cultural e o de eventos, né? Os artistas, os profissionais, como a gente chama, os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar. Né? Os bares fecharam, as casas noturnas, aqueles que trabalhavam na noite, as casas de espetáculos, os teatros, né? Então, uma saída encontrada foi a questão emergencial, os editais emergenciais, né? Para suprir esses profissionais. Muitos deles até passando fome, né? Isso mesmo. Então, isso foi muito benéfico nesse cenário, né? De repasses. Nós tivemos repasse do governo federal para os municípios. Então, foi um auxílio emergencial para fazer com que o recurso chegasse na ponta onde tinha que chegar, para o artista que estava necessitado. Sim, e a gente estava comentando, né, Darcy, que Sim. o cenário da pandemia, e que isso não veio logo no início da pandemia, né? Sim. Um pouco. Sim. Renata, e como que você acha que os artistas fizeram para sobreviver mesmo? Eu soube até de cantor que cantava à noite, que começou a vender pão, né? Com todo cuidado, porque tinha que ter esse cuidado também, né? Devido à contaminação e tudo mais, né? Que estava tudo muito restrito, né? Você acha que foi... como foi? Foi a cidade toda? Como que foi para vocês ali? Vocês tiveram que suspender tudo? Vocês acompanhavam pessoas que faziam o trabalho com vocês ali na cultura, que faziam algum dança mesmo? Tinha dança ali que a gente sabe, né? Como que foi tudo isso? No início da pandemia, nós tivemos o último evento da cidade, o evento público, foi o Carnaval, no início de 2020, que foi lá para meados de fevereiro, começo de março, né? E aí, logo em seguida, já veio a pandemia. Até então, como no cenário nacional, ninguém sabia o que era e como ia ser desenvolvido. Se era 3 meses, 4 meses, 5 meses, e foi agravando. A partir do momento lá para março, abril, maio, começou uma mobilização nacional para aprovar e apresentar a proposta de lei Paulo Gustavo, que é uma lei, essa lei que a gente comentou que foi a lei, desculpa, Paulo Gustavo não, lei Aldir Blanc. Paulo Gustavo é outra lei, que depois a gente fala um pouquinho dela. Então, a lei Aldir Blanc, que foi uma lei para ajudar e auxiliar esses artistas, esses profissionais. E realmente foi isso, Darcy. Muitos profissionais da área da música, do teatro, da área cultural e artística, tiveram que vender até seus próprios equipamentos. Você via músico aí, começou vendendo um violão, porque tinha 2, aí depois ele já estava vendendo o segundo violão, alguns passando situações de alimentação, de fome, e sempre tentando ajudar. No nosso município, a gente tem conhecimento, sim, de vários músicos profissionais da área, atores, precisando, que a gente encaminhou para os setores, né, para um auxílio alimentação, uma cesta básica e tudo mais. Mas é a vida, né? É a vida do artista. E assim, você me fez lembrar, assim, você falou que você caminhou para outros setores. Não fugindo um pouquinho da parte cultural, mas acho que faz parte do nosso bate-papo aqui. A pandemia, a Fundo Social, né? Eles puxaram uma campanha, né? Muito grande de arrecadação, né? E que parece, em Várzea foi assim,
top, né? Foi sucesso, né? Podemos dizer que foi sucesso. O povo de Várzea foi muito colaborativo, né? E a gente via, porque nós éramos a linha de frente, estávamos ali na vacina. Né? E a gente via alimentos e mais alimentos chegando. E creio que isso também ajudou aí esse pessoal aí que ficou, né? Meio que desassistido, exatamente. A gente sabe que a questão da pandemia, né, a questão da alimentação, uma pessoa que chega ao ponto de estar sem alimento em casa, né, a gente fala, ele não é que ele está numa situação vulnerável quanto vulnerabilidade social. Né, ele tem às vezes o emprego dele, mas perdeu a renda dentro de casa, algum membro perdeu a renda e não conseguiu arcar com os custos porque a renda principal dele, que era a noite, as festas, atividades, a vida artística, parou. Né? Então, nesses casos, quando a unidade de cultura ficava sabendo dessas pessoas, a gente encaminhava, a gente pedia para que ele procurasse, se fosse o caso, sempre com cuidado e com carinho, atendendo a situação. E muitos desses profissionais, dos artistas, começaram a empreender de outras formas, né? Sim. Como você falou, foi procurar alimentação, gestão, projeto, né? Foi se aperfeiçoar em outra área para sobreviver, né? Sim. Renata, você fala dessa forma de desenvolver a cultura e a gente sabe que muitos artistas vieram fazer lives, né, apresentações e que isso foi um incentivo, né, para a gente reaprender, né, assim como os professores que todos os dias a gente tem que agradecer que eles reinventaram, né, a parte de educação, eu acho que a cultura também teve essa parte. Você acredita que esse envolvimento na internet surtiu bastante efeito no município de Várzea Paulista? Sim, e aí o exemplo que eu trago para vocês, pessoal em casa também, nós temos a Musicarte, que é a Escola de Música e Arte, né, uma escola do município que oferece cursos gratuitos para crianças de 5 a 18 anos de música, canto, coral, né, tem várias, saxofone, flauta transversal. E aí estava acontecendo as aulas, tinha acabado de iniciar um período de semestre, né, lá para março, no início da pandemia. E aí parou. Como retornar? Como todo mundo estava aprendendo, né, uns para home office, como retornar? E aí os professores da escola de música também entraram nesse tema de aprender. Como dar aula à distância, como dar aula remota de música. E aí o professor a gente tem excelentes professores na nossa escola, gabaritados, como aprender, aí você vai para outra área, que é a área do vídeo, é de editar, é de postar, é de publicar, é de trazer público, é de divulgar. Então ele precisou aprender um pouco, a escola deu todo o suporte para esse professor desenvolver, e a gente teve até apresentação no fim do ano com os alunos por distância. Né? Que legal, não né? é fácil aplicar algo novo, mas não foi para ninguém. Mas a gente conseguiu na cidade. E para os artistas, de maneira geral, muitos só cantavam, só tocavam, não sabia gravar. Né? Ele precisou aprender e assim, é onde eu tiro meu chapéu para a classe artística, que muitas vezes é desvalorizada, não reconhecida, os próprios profissionais também, né? Do setor cultural, eles tiveram que ir atrás, aprender, chamar um amigo, vem aqui, você me ajuda a gravar, isso, você ensina, aqui né? me ensina, né? E o outro... E assim foi, então foi muito benéfico para a nossa cidade. A lei Aldir Blanc, até então os projetos, nós tivemos cerca de quase 100 projetos inscritos, com contrapartidas, eram contrapartidas e projetos presenciais. Pandemia, não tinha previsão de retorno, foram todos online. Então a gente teve uma expansão muito grande porque a internet alcança muitas pessoas, né? Então foi muito expansivo para a nossa cidade. Nessa lei teve alguma dificuldade em mudanças, de ter que mudar o cenário, porque conversando com outros artistas, a gente via que tinha que fazer o projeto, né, só para o pessoal de casa, que não é muito ligado, né, nesse assunto, eles saibam como a gente tá falando do assunto. Que eles tinham que fazer o projeto, encaminhar, e era aprovado, para ele poder receber uma parcela, um valor aí referente ao seu desenvolvimento de trabalho. A lei Paulo Gustavo é mais ou menos isso, é uma lei melhorada dessa outra lei que você citou. O que é essa lei?
A Lei Aldir Blanc, ela foi uma lei emergencial, em 3 linhas, né, para o pessoal de casa entender um pouquinho. Ela é uma lei de auxílio emergencial, como foi o auxílio federal, do governo federal, no início, né, da pandemia, não tão no início, mas no auxílio emergencial. Uma linha para apoio e suporte financeiro para equipamentos, espaços e empresas da área da cultura que tiveram suas portas fechadas e que comprovaram que fechou as suas portas, e para os artistas, por meio de editais. Então, no município nós lançamos os editais, conseguimos ter um número expressivo de pessoas inscritas, de profissionais, tanto de espaços culturais, empresas, né? Quando a gente fala profissionais da cultura, é o rapaz que trabalha em evento com sonorização, é o cinegrafista, é o locutor, é o apresentador, né? É a artesã, é a costureira, ela é uma profissional da cultura. Então a gente conseguiu atender essas pessoas. O Várzea recebeu aproximadamente R$834 mil, foram totalmente aplicados e empenhados nos editais, né, dos artistas, dos projetos. E aí começou a se trabalhar, né, a Câmara do Senado, a Câmara dos Deputados, em esfera nacional, toda essa articulação de artista no Brasil todo, para uma lei, uma segunda lei de auxílio, né, emergencial para os artistas. E aí surgiu a PLP, né, que era o projeto de lei Paulo Gustavo, e que ele busca, com recursos do superávit do Fundo Nacional de Cultura, lá do governo federal, ele distribuir recursos para os municípios decidirem aonde irão aplicar. Então ele tem linha para o audiovisual, ele tem apoios para festivais Paulo Gustavo, festivais de cinema, salas de cinema também poderiam, né, usufruir do recurso, e outros processos da área da cultura. Então a gente podia abrir diversos editais para que os artistas e as pessoas se inscrevessem. Então, eu tenho uma peça de teatro e eu queria circular pela cidade com essa peça. Eu vou lá, de acordo com o que o município regulamentar, e inscreve, né? Mas, infelizmente, a lei foi vetada, né, no cenário presidencial, ele passou por vedação, e a gente aguarda aí toda a mobilização nacional, porque é importante vir esse auxílio para os municípios. A gente falou bastante da pandemia, né? E agora hoje, com a retomada, com a pandemia, vamos dizer, um pouco controlada, né? Com a retomada de tudo, da abertura, como está o cenário cultural em Várzea hoje? Suelen, e assim, a gente fala, se não fosse as vacinas, né, o avanço das vacinas, vocês estiveram aí na linha de frente, acho que isso essa realidade não... Hoje a gente não estaria vivendo. Não estaria vivendo. Nós falamos de uma retomada econômica também do cenário cultural, né, porque a cada R$1 investido em cultura gera uma economia de R$1,60. Então você vê que tem uma geração econômica aí que movimenta a cadeia produtiva da cultura. E aí na nossa cidade, a gente teve anseio, primeira atividade aberta com público foi o aniversário da cidade. Que foi maravilhoso. E aí foi uma atividade que foi focado, pautado na família, né, uma atividade no parque, com apresentação teatral. Então vai muito de encontro com o que o nosso prefeito passa pra gente, traz, né, o prefeito Rodolfo, de humanização, de trazer esse acalento para a população no momento que foi tão triste e agora a gente está retomando. Então, para o nosso município, a gente está nesse caminho de retomada. Tivemos o primeiro evento, que foi o aniversário da cidade, e agora a gente retoma com os nossos projetos, nossas atividades. E em junho, que é importante, que é um evento grande também, nós teremos o 15º Encontro de Companhias de Santos Reis, da cidade, que tem uma cultura muito forte de cultura popular, né, do reizado, do mundo caipira. Sim. E aí ficou parada durante 2 anos. O ano passado a gente conseguiu um apoio fomos aprovados no projeto do Estado para desenvolver um filme da companhia. E aí agora a gente volta. Mas a gente tem diversos projetos de retomada para o segundo semestre, já começar a aplacar e implementar na nossa cidade. Que na verdade isso é uma cultura, né? Essa música Folia de Reis, é uma coisa muito legal. Darcy, você tocou até num assunto bem interessante, que aí a gente fala assim, né? Tem muita discussão, o que é cultura? O que é arte? Né? Aquilo lá é arte? Aquilo é cultura? Qual a diferença? Qual a diferença? E aí a gente traz dos princípios do que é cultura. A cultura é você. São
os seus costumes, as suas crenças, a sua religião, o que fez você colocar uma blusa vinho, o que fez você colocar uma blusa de bolinha, né, uma blusa branca, toda a sua tradição, isso é cultura. Sim. Né? E a cultura, ela tá no desenvolvimento social, ela tá na saúde, ela tá no trânsito, ela tá em todo Tá na lugar, vida, né? ela tá na vida. Tá na vida. É isso, Suela. Então, e aí a arte, que a arte, eu brinco muito que se a arte não for para provocar, não é arte. Se não for para causar algo dentro de você ali, seja bom ou ruim, para mexer, aí você tem o teatro. Te transformar, né? Te transformar. Você tem o teatro, você tem a dança, você tem a música, né? Então, é cultural. E nossa cidade é uma cidade de potências culturais muito grande. De cada munícipe ali, é impressionante quando você passa a conhecer. E a Lei Aldir Blanc trouxe isso, meninas. A Lei Aldir Blanc, ela trouxe a cultura do município, né, a unidade gestora de cultura, descobrir aonde estão esses potenciais artísticos. Aonde está o senhor da catira, aonde está o menino do hip hop, aonde está a menina da dança, o grupo de teatro. Então a gente vem trabalhando nisso. Você falou, se expressou muito bem em falar que a cultura está em todos os lados, que a gente vê isso, nós que somos integrantes da saúde, aí a gente vê isso muito na saúde, né? Tinha lá na sua unidade, né? Tinha a dança do ventre. Tinha. Aí hoje a gente tem o Liancum, que passa a ser também. uma parte cultural, Sim, né? sim. Muito forte em algumas unidades. Então a gente vê que a cultura, ela é aceita em qualquer canto, desde que a gente dê a oportunidade de ver, de aplaudir essa cultura, de estar próximo e cada vez mais assim, assistindo, motivando os artistas, né? Que eu acredito que a pandemia que fez, quando ela parou o artista em cada setor, né? Quem era de Várzea ficou aqui, não podia fazer fora, não podia fazer nada. Então ele veio, meio que agregou, e a gente espera que com isso agora qualquer apresentação cultural que a gente veja os espaços repletos, né? Sempre lotados. Sim, e vamos falar, né? Brasileiro gosta de festa, né? Sim. Porque assim, eu passei lá no dia do aniversário da cidade e eu passei lá e entrei um pouco lá. Eu tava com meu marido e até comentei com ele, gente, você via alegria no rosto das pessoas, né? Na expressão, no sorriso, naquela coisa que vinha te abraçar. Ah, vou te abraçar, porque sabe aquela alegria, aquela felicidade, quer dizer, era aquele movimento que teve o dia todo ali, foi muito bonito, foi muito bacana mesmo. Eu até comentei em casa, falei, gente, olha, tava maravilhoso. Você não podia ir, né, amiga? Que dó, e as crianças que podiam correr, brincar, pular, ter contato com o amiguinho que ficou tão isolado. Eu acho que as crianças foram a parte que mais sofreu nessa pandemia. Sim. Porque foi uma coisa que elas não soube lidar, né? Porque elas teve que se isolar. E como você vai explicar para uma criança que ela não pode abraçar o amiguinho, não pode beijar o amiguinho, não pode ver o amiguinho? Então, assim, foi nítido no aniversário da cidade. As crianças foi o que mais me chamou a atenção. Mas como eles se divertiram, como eles brincaram, como eles correram, como eles abraçaram, como eles exploraram o espaço. Todas as barracas eles paravam para ver o que tinha. Então, assim, foi muito bonito de ver. E tomara que continue assim. Sim, né? E a gente nunca valorizou tanto a liberdade. Sim. Né, para esse cenário. E aí, vocês são da linha de frente da saúde, né, da implementação da campanha de vacina no município. O quanto as pessoas em casa, de diversas áreas, diversos setores, que parou tudo, né? A gente teve um país que parou, vários países, mas falando no nosso, que recorreram à cultura para conseguir lidar com suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, a arte, né? Começou a ler um livro, começou a ver mais filmes, praticar um esporte, né, dentro de casa, a relação dos pais com os filhos aproximaram. Deixou o celular um pouquinho de lado, isso, né? Então, teve mudanças culturais significativas também em muitas vezes. A gente fala, ao mesmo tempo que teve muitos profissionais da área artística e cultural que ficaram sem renda, sem nenhuma renda, chegando ao ponto de vender o seu próprio equipamento de trabalho, a gente teve também um outro lado que nunca se falou tanto em consumo de cultura. Consumo cultural, que é você ler o livro, ver um filme, fazer uma atividade esportiva, e aí apreciar isso a hora que você tá na liberdade, né? Que é o caso que você observou das crianças, né? Então, a cultura e a arte, ela salva, né?
Tem uma frase que eu gosto muito de falar, de um sociólogo, e ele fala assim que você não muda uma cidade, um país com a economia. Você não muda com a saúde. Você não muda só com outros departamentos, outros setores. Você muda com a educação e com a cultura. Então, a pandemia ela veio para trazer esse novo olhar pra gente. Acho que ela veio provar que isso realmente é uma verdade, né? Sim. Porque hoje, quando a gente olha para a parte cultural, porque assim, você ligava a televisão, falava só de números crescentes da pandemia, não falava mais nada. Todos os jornais que você colocava, qualquer emissora estava falando a mesma coisa. Número de mortes, o avanço da pandemia, o aumento de casos, como que tá, tudo isolado, tudo parado. Então, quando o cenário cultural começou a aparecer, começou a mudar um pouco a rotina e o olhar das famílias, né? Eu lembro que os colegas colocavam no grupo, hoje tem show de tal artista, hoje tem live. Né? Então, assim, a gente foi se reeducando dentro de casa, né? E não era assim meia hora que você tinha depois do trabalho com o filho, era o dia inteiro que você passava com o filho. Então, você tinha que ter alguma atividade. Não era o celular, como disse a Sueli, não bastava. Então, assim, a parte cultural trouxe isso. A educação e a cultura caminhando junto, com certeza, nossa cidade, nosso país tem muito a ganhar com isso. Sim, sim. E eu sou suspeita para falar, porque estando à frente da unidade de cultura de Várzea, e ter o prefeito, né? A gente precisa falar nisso porque o olhar para a cultura e para a transformação da nossa cidade, ela começa por cima, né? Vamos dizer, do país, começa o presidente e vai descendo. Então, eu sou muito municipalista do que das coisas que acontecem aqui, o município tem poder de decisão, né, de onde vai investir. E a gente tem um prefeito, o prefeito Rodolfo Braga, que incentiva, apoia, e além de incentivar e apoiar, que é a função do prefeito, é o olhar da transformação. Então, ele acredita muito nisso, né, nesse olhar, o olhar humano. E tem coisas mais humanas do que a cultura, né? E participa, e está ali com a gente presente. Então, essa transformação da cultura, a pandemia, de todos os pormenores, né, as tristezas, as partidas, ela teve esse olhar da importância que a gente precisa valorizar, a gente precisa reconhecer, incentivar, apoiar, né? E agora, para poder viver um momento de alegria, de festa, né, Dercy? Sim, com certeza. É isso mesmo. E eu vi que agora tá voltando a programação no Parque Chico Mendes, né? Sim. Vai voltar as aulas de ritmo, né? Isso. Isso é interessante. A gente tem, né, pra dar uma animada aí. Isso. Tem aulas também de sertanejo acontecendo, né? Sertaneja na popular, né? Isso. E aí a gente, são atividades linkadas ao departamento de esporte, a unidade de esporte e lazer, que também faz parte da cultura, a gente caminha ali junto, né, os dois gestores. E para a cultura agora a gente vem com essas festividades, nós estamos trabalhando muito a questão de criar o calendário municipal da cidade, ouvindo todas as instituições da cidade que realizam as festas, os eventos, para que a gente consiga ter parceria com o Estado, para o turismo, da cultura. Nós lançaremos no próximo mês um novo cadastro de artistas, né, para os artistas se cadastrarem no município, cadastro de artesãs. Então a gente volta com um programa de incentivo e valorização do artesanato local, que nós temos muito, né, reconhecer quem são esses artistas, aonde estão, trabalhar, buscar os eventos, buscar as atividades, levar as atividades culturais da cidade para a cidade, para as praças, né, para os bairros, descentralizar. Então a gente tem muita coisa aí boa para acontecer nesse segundo semestre. Inclusive a gente tem ações nas unidades, né, básica de saúde, que ela referencia justamente isso que você falou. Ela traz ao profissional que sabe dentro da unidade para ela ensinar para as demais. Então eles têm nome, né? Então eles batizam com nome e vão incentivando que o que ela ensina para outra pode gerar uma renda, né? Pode gerar um retorno financeiro adequado aí, ou ela simplesmente aprender para ensinar o próximo. Eu acho que isso é muito válido em qualquer situação, e na cultura não seria diferente, né? Sim. É um avanço grande pra gente aí. Se a gente trabalhar, né, a cultura ela é transversal, ou seja, ela vai migrando em tudo. Então você tem a cultura acontecendo na cidade de uma maneira muito significativa, né? A cultura não depende da arte
para pulsar, para viver. Então na UBS acontece a cultura, na escola acontece a cultura, né? Nos departamentos que atendem as pessoas, os munícipes, acontece a cultura, né? Então a gente é uma cidade cultural potente, até porque somos uma cidade com um pinguinho de pessoas de cada lugar do país, né? A gente é miscigenado, então acho que mais cultural, caldeirão cultural que isso não tem. Não tem, né? Renata, eu falo que a cultura do município, ela é um foco, né? Uma parte, e que ali sai diversos artistas, né? Eu digo por experiência, por conhecer um artista, né? Que é o Vitor Porfírio. Ele começou dentro do Musicarte de Várzea Paulista, e dali ele se expandiu, hoje é professor de música, dá aula em diversos lugares, e o início dele foi aqui no município de Várzea Paulista com divulgação dentro da escola, que é quando ele estudava na escola. Então isso é prazeroso para qualquer pai, mãe, que você tenha alguma coisa que incentive seu filho, né? Sim, isso é muito de encontro com as nossas propostas também. Eu assumi recentemente, mesmo já estando trabalhando na cultura, mas assumi a gestão em novembro para dezembro, então ainda tá em cima, mas a nossa proposta é trazer mais oficinas, atividades, né? Então a gente tem os cursos na escola de música e descentralizar, levar cursos da escola de música lá para o centro comunitário, né, da região norte, levar para as outras regiões, trazer oficinas de teatro, de dança, de outros segmentos musicais, de artesanato, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, porque e a gente foca muito nessa questão da criança, da primeiríssima infância, primeira infância, os pequenininhos, e aí vai aumentando, porque é onde a gente precisa incentivar e investir, né? Você teve o exemplo do Vitor, que começou de uma ação, de uma divulgação, integrou um corpo e hoje é um artista, né? Um profissional da área da arte. Então, pra gente isso a gente tem conhecimento de pessoas que saíram de depressão. Tem cada segmento, né? A pessoa escolhe, né? Eu vou tentar lá ir na parte cultural, e às vezes se dá muito bem com essa questão, né? Nós falamos aqui há alguns programas atrás sobre o isolamento social, como foi difícil na pandemia. Então, assim, nós tivemos aqui conosco uma psicóloga, Sandra Silvestrini, ela se colocou muito bem nessa questão, mas a gente sabe que tem diversos caminhos, né? E a parte cultural é uma delas, onde que a pessoa escolhe a parte cultural para desenvolver alguma coisa que gosta e para sair de um quadro de depressão e assim, pra vida, né? A pandemia, a gente, lendo o cenário mundial da pandemia, e aí a gente sempre volta para nossa realidade, sim, né? A arte cura, e a arte curou. A gente tem um caso nacional conhecido, o ator Jim Carrey, que é o ator do Máscara, né? Do filme Máscara, super conhecido. E o Jim Carrey, ele tem estado depressivo, tem depressão, né? Diferente do estado depressivo, mas ele tem depressão há muitos anos. E onde ele canaliza essa situação que ele trata? Na arte. Ele pinta. Que bacana. Então, né, um caso bem conhecido. Então, a arte, ela cura, ela transforma, ela tem esse poder, né? Seja a arte que for. Pessoal, consumam arte, façam arte, porque ela e levar a arte para os bairros é espetacular, né? Porque se você for pensar na comunidade de baixa renda, eles não teriam como se deslocar do bairro para o centro para estar estudando música, fazendo teatro, e levando isso para o bairro facilita, e a própria população acaba conhecendo o que o município pode oferecer. Sim, e é fundamental, né? A gente fala sempre na palavra da cultura, né? A gente é um pouco técnico, né? Você falar, né? Assim, vamos descentralizar a cultura. Não sei se na saúde fala, né? É isso mesmo. Tem que descentralizar. Descentralizar. Que é tirar do ponto central, sim, e expandir. Então, a gente tem... Para que todos tenham acesso, todos, né? Têm acesso, né? A gente quem sabe um dia, não é demanda, mas você possa ter polos de cultura em regiões, né? Hoje a gente tem outros equipamentos que acabam sendo polos também de cultura, que acontece. Para mim, a UBS é uma porta de entrada maravilhosa, que eu tô batendo lá, Jane. Vamos aí fazer um projeto em comum.
Mas é levar essas oficinas, não só a cultura como a arte, mas como esporte também, né? Tá lá no bairro. Sim. Então, às vezes você tem uma praça que você pode levar uma apresentação cultural e na outra uma oficina. Ô, Renata, você fala isso de levar nos polos, descentralizar, a gente sempre pensa de você levar uma apresentação e achar um artista, né? Porque alguns que não têm esse acesso, essa possibilidade, ou acredita que não tenha, né? Porque eu acho que a cultura do município, você está deixando bem claro que tem que estar portas abertas aí para receber música, arte, coral, né? Tem os instrumentos, né? Então, assim, mas de repente você está fazendo uma apresentação e você cativa uma pessoa que estava ali quietinha, né? E ali você desperta. Eu acho que é essa forma de motivar, né? É levar para você mostrar o que é bom. Eu acho que qualquer profissão motiva alguém que tem uma ponta de interesse. Mas a cultura, sim, é fenomenal, né? Porque mostra a habilidade ali, no e cru, né? E ter a possibilidade de você estar no bairro, aí, ou no bairro, no ponto, você fala com aqueles moradores daquela região. Né? Você leva a atividade até eles. Então você leva a atividade até eles, você valoriza o artista da região, daquela região, levando ele para essa atividade, né? Você leva a atividade para as crianças, e aí cada bairro, cada região tem uma característica específica. E aí você trabalha com essa característica específica. E ali você também descobre quem são os artistas, os profissionais do setor, da área da cultura, que são daquela região, que você não tem conhecimento, não chegam até o setor público, porque às vezes tem uma barreira das pessoas chegarem até o setor público, falta de conhecimento, informação, até às vezes a locomoção. Sim. Né? A gente tem a internet aí que facilita. Mas aí você descobre, e aí você desponta, o município oferecendo essas atividades culturais, as oficinas, é uma forma de você angariar talentos, né? Da pessoa ter uma iniciação artística por hobby, e é comprovado, né, o quanto melhora na qualidade de vida, na saúde, e principalmente das crianças, né? Então oferecer isso, então ao mesmo tempo você tem várias cartas na mesa para trabalhar. E você acaba valorizando o artista do bairro, né? Porque querendo ou não, no bairro ele é bem visto. Sim. E aí quando ele entra de contrapartida na cultura e acaba expandindo para o bairro, é bom para ele e bom para a população. E a população acaba se apropriando disso, porque a população vai se ver nele. É isso mesmo, Charlie. A nossa proposta é essa, é valorizar o artista da cidade. Então a gente, em maio agora, lança esse cadastro de artistas e artesãos para a gente valorizar quem é, né? A gente fala quem é, aonde estão, como estão. Porque para que a gente, não só o município, possa contratar esse artista, valorizar, incentivar, mas também a gente tem os programas do Estado, né? Então, com os programas do Estado, investimentos, a unidade de cultura está aberta para auxiliar esse artista, porque ser artista é uma situação, escrever um projeto é outra situação, e muitas vezes a gente fica nesse ponto, né? O artista, eu não sei, eu não consigo, e não consegue participar de um edital que vai premiar, vai gerar um recurso, ou vai ter um recurso para ele desenvolver o projeto dele. Então, fica a dica aí para quem está acompanhando, o pessoal de casa, você é artista, procure a unidade de cultura, executiva de cultura de Vargem Paulista para se cadastrar no mapeamento, artesão, e quer aprender um pouco mais de como elaborar um projeto, como construir um projeto de cultura, como participar de editais, procure a unidade de cultura, que ela está à disposição para auxiliar, ajudar. A gente também começa com um ciclo de formações agora, tudo para incentivar o setor cultural na cidade. Tem algum projeto em andamento aí? Temos alguns, né? Um a gente lançou no aniversário da cidade, que é o Voa Livro Voa. A nossa biblioteca ela passou por uma repaginação de catálogos de livros, e aí a gente está fazendo a doação de livros, e foi um sucesso. Em poucas horas a gente doou mais de 1000 livros, né? Livros gratuitos, vários títulos. Inclusive meu filho pegou toda noite, eu tenho que ler livro. Gostoso. E aí a ideia é circular, né, com essa biblioteca compartilhada, expandir para as UBS. A gente tem alguns pontos em algumas UBS, para que qualquer pessoa pode pegar um livro, né? E qual que é o incentivo? Voa livro, voa, deixa seu livro voar, terminou de ler, dá asas para eles, passa. Nossa, né? Bacana, não fique né? com ele, é a imaginação, né? Dizem que a gente
ler um livro é conhecer vários lugares num só. Então a gente tem Voa Livro Voa, o cadastro de artistas, o cadastro de artesãos, a gente vem aí com uma proposta da Casa da Memória, que é importante falar, que é o nosso primeiro espaço de memória da cidade. Então nós estamos na fase de obras, acredito que no segundo semestre a gente já entrega e vamos dizer que será o nosso pequeno museu. Ih, vai ser um sucesso, da cidade. Né? Não, a gente precisa resgatar, né? Resgatar a nossa história, de onde viemos e também a história ao amanhã, né? Então a gente está encaminhando aí com esses projetos. Acredito que a execução dos eventos, do que a gente gosta, de junho para frente, a gente já dá a largada. Que bacana. Legal, hein? Renata, a gente queria te agradecer demais pelo papo de hoje. Foi assim, esclarecedor, até para nós que somos daqui, somos vizinhos, né? Foi esclarecedor. Acredito que para quem está em casa, os internautas, eles também vão sentir o que a gente está sentindo, que é o esclarecimento. Você quer deixar algum recado, alguma coisa para o público que está assistindo a gente? Eu que agradeço o convite. É muito gostoso estar no bate-papo, né? Vai indo, deixar a gente ficar horas aqui. Mulher, né? Quando já é para falar. Mas o que eu deixo é que a Unidade Executiva de Cultura e Turismo da nossa cidade, ela está aberta para apoiar, para incentivar, para trazer a alegria da nossa cidade, né? Com os eventos, com as atividades. A gente vem com os projetos também para o turismo, de potencializar o que nós temos de turismo, porque Varze é uma cidade de potência turística muito grande. Então, o recado que eu deixo aí para o pessoal: consumam cultura, valorize o artista da cidade, valorize o empreendedor cultural da sua cidade, o artesão, e participe dos nossos eventos, das nossas atividades. É isso, meninas. É isso. Até a próxima. Vai um abraço aí para todo o pessoal que está nos acompanhando, as colegas de trabalho, né? Um abraço especial para Nalda, que acompanha todos os programas. Um beijo especial para você. Para você e toda a sua equipe. Isso. Um grande beijo aí e fica até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada, pessoal.